Ibovespa fecha sem direção à espera da super quarta-feira. Olá, investidores, mais um fechamento de mercado da Levante. Meu nome é Felipe Berenguer. Eu estou aqui para comentar as grandes movimentações do mercado brasileiro hoje e dos mercados globais para você entender como é que foi a dinâmica aí dos ativos financeiros nesta terça-feira, dia 15 de junho de 2021. A gente está em um compasso de espera aí de uma grande quarta-feira, né? Uma quarta-feira que vai ter decisão do FONC, ou seja, do Comitê que analisa a política monetária dos Estados Unidos, e vai decidir sobre os juros básicos da economia americana, e do Copom, que analisa a Selic, né, a taxa básica de juros da economia brasileira, e cuja decisão também sai amanhã no final do dia depois do pregão. Nesse sentido, sem grandes novidades aí no cenário macro e também no cenário corporativo, principalmente com as ações que têm mais peso no Ibovespa, a gente viu um pregão aí dessa terça-feira com bastante oscilação perto do zero, né? Então o Ibovespa ficou bastante no 0 a 0, oscilou alguns momentos do dia no positivo e no negativo, mas se você for ver o gráfico aí intradiário, a gente teve uma oscilação bastante estável aí, sem grande volatilidade, e fechou o dia em queda de 0,09%, uma queda praticamente inexpressiva, um pouquinho acima dos 130 mil pontos, né? Vai mantendo aí o patamar de 130 mil pontos, e a depender da decisão amanhã, pode renovar suas máximas históricas ou então perder esse patamar histórico aí, vai depender muito da decisão de novo dos juros americanos lá fora, da sinalização do Fed, né, da fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, que vai fazer uma coletiva logo depois do comunicado do Fed, e também, aí já depois do pregão, né, provavelmente vai impactar os juros brasileiros e os outros ativos brasileiros já na quinta-feira, né, no outro pregão, a decisão do Copom sobre a Selic, tá? A expectativa aí da Selic é de uma alta de 0,75 ponto percentual, ou alguns aí apostam uma alta um pouco mais agressiva, de 1% já nessa quarta-feira. Só para comentar então, como sempre, né, as bolsas americanas, os três principais índices, né, o Nasdaq, o Dow Jones e o S&P 500, fecharam em queda nessa terça-feira, na espera da decisão sobre os juros, né, americanos, mas também com alguma pressão aí sobre a divulgação que aconteceu nessa manhã do índice ao preço dos produtores, tá? Um índice inflacionário que veio um pouco acima do esperado, e aí fez com que alguns investidores realizassem algumas posições aí com medo aí de uma alta um pouco mais expressiva, né? Com esse cenário de inflação mais relevante na economia americana e, portanto, aí a renda variável como um todo teria alguns prejuízos em termos relativos. O melhor dos três índices americanos, o S&P 500, teve uma queda mais branda, só de 0,20%, e fechou aí, né, praticamente no 0 a 0, seguido do Dow Jones, que teve uma queda de 0,27%, e o índice Nasdaq, aí, que tem uma composição de ações ligadas ao setor de growth, de tecnologia, teve uma queda de 0,74% nessa terça-feira. As ações, né, ligadas a esse tipo de crescimento, né, um crescimento mais agressivo, tendem a sofrer mais com uma taxa de juros mais alta, e por isso aí caíram um pouco mais forte nessa terça-feira. Para finalizar o comentário macro, portanto, o dólar caiu frente ao real brasileiro, né, a nossa moeda, caiu 0,55% nessa terça, cotada a R$ 5,04, num movimento aí bastante técnico, tá? Então os investidores estrangeiros optaram por entrar aí, comprar, montar uma posição ainda que não muito relevante no real brasileiro ainda nessa terça, já prevendo aí uma alta dos juros nessa quarta-feira, né, pelo Copom, e aí, portanto, aí já para ganhar um pouco nesse spread aí do dólar, que deve cair amanhã e na quinta-feira também, nos próximos dias, com uma taxa de juros maior no cenário brasileiro, portanto, mais interessante aí dentro de uma perspectiva global para investimentos em termos de risco e retorno. O mesmo movimento foi observado nos DIs futuros, né, a curva de juros futuros, as pontas curtas, né, que refletem aí principalmente 2022, 2023, os patamares de juros para esses períodos, tiveram uma alta um pouco mais expressiva, as pontas médias ficaram em estabilidade e as pontas longas caíram nessa terça-feira, o que a gente chama de fechamento da curva, né? Quando a curva acaba fechando nas pontas longas e subindo nas pontas curtas. E para finalizar com um destaque corporativo, a gente mandou para vocês algumas ações e vocês escolheram a Eletrobras, cujo ticker é ELET3, né? Para comentar aí por que ela caiu hoje, a ação caiu 1,52% no pregão de hoje. A Eletrobras tem subido bastante forte aí nos últimos meses devido à MP, da desestatização da companhia, né? O governo mandou a MP avançou, foi aprovada na Câmara, mas agora fica no Senado aí
a sua aprovação e tem um prazo bastante curto, tá? A MP ela caduca, ou seja, ela perde sua validade na próxima terça-feira, dia 22, e se não for votada até lá, a desestatização da Eletrobras não vai ocorrer, tá? Então caiu hoje, principalmente por esse prazo apertado, e depois também de que o relator falou, né? O relator do parecer, né? Que faz o parecer técnico lá para os outros senadores, o relator do parecer no Senado, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, adiou a entrega do parecer dessa terça para quarta-feira, né? Então colocando aí ainda mais pressão aí nesses últimos dias de tramitação. Lembrando que se caso a medida provisória seja modificada pelos senadores, ainda tem que voltar para a Câmara para outra votação, por isso o prazo apertado, e os investidores aí resolvendo de repente realizar algum lucro, né? Quem entrou antes da subida mais forte nos últimos meses, ou então mesmo tendo uma perspectiva um pouco mais negativa aí no que se refere à desestatização da Eletrobras. Muito bem, pessoal, esses foram os destaques de hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com o pessoal que você conhece que investe. A gente sempre está aqui toda manhã com o Morning Call ao vivo, perto das 10 horas, trazendo o que a gente acha que vai ser as grandes perspectivas e as notícias que mexem aí nas ações brasileiras e no mundo também, e o fechamento aí comentando os principais acontecimentos durante o pregão que terminou, né? Então, pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau.